Destacamos pela higiene e qualidade, pela variedade e, naturalmente, pelos preços baixos. Nos combustíveis, somos os mais baratos. Intermarché. Juntos pelo melhor e mais barato. Estamos com 4 minutos depois das 10 da manhã. Bom dia, bem-vindos e boa segunda-feira. Edição das manhãs até às 11. A melhor banda sonora do teu dia. Daqui a pouco vamos voltar à música, mas antes disso, e porque hoje é segunda-feira, trazemos a Antena Finanças no Minuto. Uma oferta Census, uma empresa Neiva Geste Group. Finanças no Minuto. Como habitualmente nas Finanças no Minuto, trazemos sempre temas de interesse e hoje vamos voltar a falar sobre apoios, em particular estes destinados às micro e pequenas empresas. De novo, em estúdio temos connosco o Miguel Domingues, depois de umas férias forçadas. Olá, Miguel, bom dia. Olá, Rui, bom dia. Miguel, hoje falamos sobre um novo apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas, que é aparentemente um tema bem fresquinho. Sim, é um tema que saiu na semana passada, a legislação saiu na semana passada. É um tema que visa, é um apoio que visa agora dar algum suporte às micro e às pequenas empresas, agora com a transição de terminar a moratória, com a transição para se poder ajudar a tesouraria a conseguir aguentar este impacto negativo que vai ter a partir do mês de outubro. Estamos a falar então concretamente de quê? O que é que envolve este Estamos a falar concretamente de um apoio reembolsável, ou seja, na prática é um financiamento em condições favoráveis, mas não é nenhum apoio a fundo perdido, ok? Basicamente, nós estamos a falar de um apoio reembolsável que tem período de carência, que pode ser reembolsável até 48 meses, tem uma taxa de juros favorável, mas é um apoio reembolsável. Muito bem. E quem é que pode aceder a este apoio, Miguel? As micro e as pequenas empresas têm que ter aquele certificado IAPMEI, que as pessoas já devem estar habituadas a isso, e elas têm que ser classificadas ou como micro ou como pequena empresa. Portanto, qualquer outro estão excluídos, empresários em nome individual estão excluídos, etc, etc. Portanto, neste momento é só para micro e pequenas empresas. E estamos a falar de um apoio direcionado exclusivamente à tesouraria, não é? À tesouraria, exatamente. Isto aqui basicamente é ajudar a caixa dos clientes, ou os fluxos de tesouraria dos clientes, das empresas, a poderem aguentar este período de transição, e no fundo serve para pagar a fornecedores, para pagar mesmo algum investimento, para assegurar as despesas correntes, dado que vai haver um forçar da tesouraria com a abertura da moratória. É importante pôr aqui algumas condicionantes. Isto não serve, e está expressamente na lei, que não é permitido a troca de financiamento, ou seja, as pessoas obterem este financiamento para a seguir pagar outro. Portanto, mesmo já tenha acordado com o banco, não serve para isso. Serve basicamente, imaginem, uma determinada empresa que estava agora habituada, sem a moratória, por exemplo, a ter despesas correntes de 35 mil euros, por exemplo, e passa a ter de 40. Vai precisar aqui de uma ajuda enquanto não tem rendimentos que possam, enquanto não tem fluxos de caixa que possam assegurar essa situação. Antes de percebermos que montantes é que estão aqui em cima da mesa, porque julgo que é um tema que interessa a muito boa gente que está, obviamente, a ouvir este Finanças no Minuto, critérios para a elegibilidade destes beneficiários, ou seja, quem é que efetivamente se pode candidatar? Já me disse pequenas e microempresas. Exatamente. Mas fatores... Temos aqui, primeiro tem que estar numa situação de crise empresarial, tal como define a lei do que é a crise empresarial para isto. E aqui a crise empresarial tem uma série de opções que não são cumulativas, ou seja, basta que a empresa cumpra uma destas condições para que possa aceder. Uma delas é ter uma quebra de faturação de 25% entre um mês. Eu vamos supor, imagino que coloca a candidatura em setembro. Acho que é importante referir isto, em setembro, se não se vai referir aqui pode confundir. Em setembro tem que ter uma quebra de 25% de agosto de 2021 em face a agosto de 2020 ou em face de agosto de 2019. Qualquer uma destas hipóteses é plausível, ok? Tem uma outra hipótese que é ter uma quebra em agosto de 2021 em face da média dos 6 meses anteriores, ou seja, de fevereiro a julho de 2021. E, portanto, tem que haver aqui uma quebra, só que são várias hipóteses que se tem para ter essa quebra.
Portanto, não é só um estanque como os outros apoios anteriores, mas tem aqui uma série de variáveis que possa ser. Imagina uma pessoa, uma empresa que se candidata em outubro, ou que possa apresentar a sua candidatura em outubro, terá que se comparar setembro com setembro de 2020, setembro com setembro de 2019 e setembro com março a agosto de 2021. Se em alguma destas hipóteses tiver uma quebra de 25%, isto é medido através daquilo que é declarado ou é fatura, portanto, se tiver uma quebra de 25%, ela é elegível para isto. Há outras condições, que é, nomeadamente, por exemplo, que as empresas não tenham recorrido aos apoios Covid, àqueles financiamentos Covid apoiados pelas sociedades de garantia mútua que apoiaram 80%, nomeadamente aqueles que foram abertos em março e abril e maio de 2020. Portanto, quem se tenha concorrido a isso, já não se pode concorrer aqui. Isto, no fundo, basicamente é para ajudar todos os outros que não foram ajudados até aqui. E portanto nesse aspecto são basicamente esses condicionantes, além das normais que a gente sabe, que é não ter dívidas já às finanças, ter dívidas à segurança social, ter a situação regularizada do PME, e existe aqui um outro critério, que é ter capitais próprios positivos em 2019. Ok, se remontamos ao período pré-pandemia, ter capitais próprios positivos. Em 2019. Falando concretamente nos montantes para micro e também para pequenas empresas, estamos a falar de que ordem de valores de financiamento, que não é um financiamento, no fundo é um empréstimo, não é? Sim, não é um apoio, é um financiamento, sim, é um empréstimo. Nós estamos aqui a falar que, na prática, isto está indexado ao número de trabalhadores que o contador tenha. Não contam os gerentes, é o número de trabalhadores que estejam adscritos à empresa. Portanto, eles aqui financiam 9.000 euros por cada trabalhador, com um máximo de 25.000 euros nas microempresas e 75.000 euros nas pequenas empresas. Ou seja, isto está diretamente indexado ao número de trabalhadores que cada empresa tenha. E, portanto, os montantes são calculados nessa base. Em função dos recursos humanos, neste caso em concreto. O bom disto, e se me permite, é o prazo em que este financiamento é feito e a taxa de juros associada. Sim, aqui tem aqui algumas vantagens que eu diria que em relação ao mercado normal. Tem uma taxa de juros que é fixa a 1,5%. Portanto, não há aqui executivas, não há spreads, não há nada, é 1,5%. Tem um prazo que pode ir até 48 meses, com 12 meses de carência. Ou seja, que na globalidade permite aqui a empresa, por exemplo, pedir agora o financiamento, ter 12 meses de carência ou começar a pagar daqui a um ano e, portanto, ajudar a alavancar este momento menos bom, ou esta retoma previsível que as empresas irão ter agora com o fim da pandemia, ou pelo menos com o aproximado do fim da pandemia. E, portanto, nesse aspecto tem vantagens. E depois tem uma outra vantagem que é um pouco indireta, que isto não é um financiamento bancário, ou seja, não segue critérios bancários, okay? Apesar de isto é concedido pelo IAPMEI, apesar de ter um fiador, porque eles requerem que haja um fiador adscrito ao financiamento à empresa, mas não tem os critérios bancários. Portanto, a análise não tem a mesma com os critérios bancários, bem como depois previsivelmente não constará da centralização do Banco de Portugal como um financiamento que está adscrito às empresas. Muito bem. Miguel, como é que podemos, na prática, formalizar um pedido? Isto é uma candidatura. Na prática, temos que fazer uma candidatura no site do IAPMEI. É um formulário próprio, tem que haver declarações do contabilista certificado também, para poder, por exemplo, a declaração de que a empresa está em crise empresarial, aquelas quebras de faturação, tem que ser atestado pelo contabilista certificado da empresa. Existem aqui outros critérios que também tem que se ter cuidado, porque, por exemplo, ao colocar o formulário, vai-se ter que fazer as projeções para as vendas para 2022 e 2023. E essas vendas têm que dar determinados resultados em relação ao que estava anteriormente. Ou seja, o pressuposto é que para a frente tem que se ter um crescimento e não uma diminuição ou manutenção. E, portanto, aqui há que ter algum cuidado no preenchimento dessa candidatura, que acaba por ser uma candidatura online. Como agora a maioria das candidaturas são quase todas online, é preciso sabê-la preparar e saber juntar os documentos adequados. Existe aqui uma condicionante que eu acho que é importante referir, é que este apoio obriga à manutenção dos postos de trabalho existentes a outubro de 2020 durante o prazo de um ano.
ok? Ou seja, não é os existentes à data durante um ano. Ou seja, eles vão emprestar agora, significa que daqui a um ano a empresa não pode reduzir. Pode despedir e pode. A questão aqui é o número de postos de trabalho. Ou seja, se tiver 3 trabalhadores agora, terá que manter os 3 trabalhadores. Não quer dizer que sejam aqueles 3, claro, mas tem que manter os 3 número de postos de trabalho. Muito bem, um apoio fresquinho que chegou agora ao mercado e que é tema de conversa hoje. Para quem não apanhou a conversa na íntegra, Miguel, 60 segundos para resumir estes novos apoios à tesouraria para micro e pequenas empresas. Rui, é um apoio à tesouraria que está neste momento que não tem limitação de setor de atividade, portanto é transversal a todos os setores de atividade. Para quem ainda não foi buscar os apoios à tesouraria do âmbito Covid, pode ir buscar agora um apoio que está indexado ao número de trabalhadores por conta de outrem, corresponde a 9.000 euros por trabalhador, com o máximo de 25.000 euros nas microempresas e 75.000 euros nas pequenas empresas. Esse financiamento terá uma taxa de 1,5%, reembolsável até 48 meses, com um período de carência de 12 meses. E tem que ter aqui, basicamente, não pode servir, tem que servir para ajudar a folgar a tesouraria da empresa e não para a empresa ir pagar outros créditos bancários que existam, nem fazer compras de créditos ou outro género de situações. Portanto, é muito pouco limitado, é muito interessante, ajuda a capitalizar e a alavancar as empresas nomeadamente as pequenas empresas, nesta retoma previsível que vai existir agora daqui até 2022, 2023. Uma forma então de obter algum cash flow, digamos assim, nesta altura pós-Covid e poder então relançar as respectivas empresas. Naturalmente que se ficaram com dúvidas, o Miguel Domingues está sempre disponível para esclarecer e contactável nas páginas, por exemplo, do Facebook da Census ou então na Evageste Group. Miguel, obrigado por mais um tema, por mais um apoio que aqui nos traz no Finanças no Minuto. Voltamos na próxima semana, seguramente com mais temas de interesse e seguramente com mais novidades. Muito obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Até à próxima semana, então. Miguel Domingues, convidado semanal no Finanças no Minuto. Já sabem, disponível também dentro de instantes para ver, rever, ouvir em radioaltominho.pt, através da aplicação móvel e, claro, também através de todas as plataformas digitais. O Finanças no Minuto é uma oferta Census, uma empresa na Evageste Group. Finanças no Minuto, uma oferta Census, uma empresa na Evageste Group. Atenção às horas, estamos já com 17 minutos depois do sinal das 10 da manhã.